Ali na colônia espiritual Nosso Lar, existem alguns ministérios. Dentre eles, existe o Ministério da Regeneração. André Luiz, no começo das suas atividades ali no mundo espiritual, ele se engajou em alguns trabalhos ali nesse ministério. E ali ele teve a oportunidade de conhecer as câmaras de retificação, que são locais que resgatam e cuidam de espíritos recém-chegados ali das zonas inferiores. São espíritos que necessitam de muitos cuidados e que ainda não suportam a luz. André Luiz teve diversas experiências ali, dentre os pacientes, dentre diversas histórias, e nós estamos relatando essas histórias nos nossos vídeos, nos vídeos anteriores. Porém, André Luiz teve a oportunidade de visitar as dependências fora ali daquele local, daquele hospital onde ele está trabalhando. E ele teve acesso a lugares muito bonitos e encantadores, lugares que enchiam os olhos de encanto e beleza. E esses locais, segundo a sua tutora Narcisa, são os salões verdes. Esses salões verdes foram construídos, idealizados pela ministra veneranda. E nós vamos falar sobre esse assunto com base nas experiências de André Luiz ali no plano espiritual. Sejam todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Gôngora, nós vamos falar sobre espiritualidade e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o like e se você achar que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. André Luiz, junto com Narcisa, eles estão caminhando e André Luiz está se deslumbrando com as paisagens, os parques que ali tem. E Narcisa comenta com ele, dentre outras coisas, que ali há muito mais do que as câmaras de retificação, que são aqueles hospitais, que são aqueles locais pesadíssimos de se trabalhar, locais com energias muito densas, ao qual pouco tempo os servidores têm até para descansar. André Luiz fica sabendo de uma ministra específica, muito importante, de muita que tem assim uma importância ímpar ali na colônia espiritual Nosso Lar. Narcisa está falando da ministra veneranda. Ela idealizou alguns empreendimentos denominados salões verdes. Nós já falamos sobre esses salões verdes no nosso vídeo anterior. Porém, nesse vídeo eu quero enfatizar um pouco mais, colocar um pouco mais de detalhes em um salão específico. Quero lembrar que ali no Ministério da Regeneração, a ministra veneranda, ela criou 3 salões específicos para palestras, para conferências e para estudos. Um deles foi para os ministros ali da regeneração, outro foi para os ministros visitantes dos outros ministérios e estudantes de um modo geral. E é sobre o 3º salão que eu quero comentar hoje, de forma um pouco mais específica. É o Salão do Governador. O governador é a figura central ali da colônia espiritual Nosso Lar, a figura de maior importância na hierarquia ali dos espíritos na colônia. Ele teve o seu salão idealizado pela ministra veneranda de acordo com os gostos particulares ali do governador. Esse salão, esse palácio verde, essa estrutura verde, ela foi montada
com base nas estruturas naturais. Então, as árvores enfileiradas, elas dividem os ambientes. E André Luiz, inclusive, faz uma pergunta muito interessante para Narcisa, que é sobre o mobiliário ali desses salões, e especificamente sobre o salão do governador. Eles assemelham-se de alguma forma aos mobiliários dos empreendimentos terrenos? E Narcisa explica para André Luiz que esses salões verdes, eles têm os mobiliários esculpidos no próprio solo, e a própria vegetação ela acaba cobrindo essas poltronas que são esculpidas de forma que elas fiquem muito confortáveis e de uma beleza singular. Narcisa comenta que o salão do governador ele comporta confortavelmente 30.000 pessoas. Mas a ministra veneranda, ela elaborou, ela teve a ideia de trazer para esses salões, e de forma mais específica para o salão do governador, algo que remetesse às passagens de Jesus na terra. Então, dentro desse salão do governador, nós encontramos ali alguns lagos, pequenos lagos, algumas pontes também muito, muito lindas. E ela comenta também que o salão do governador ele tem ali o florescer colorido, mas de uma forma muito curiosa. O nosso calendário, nós temos os 12 meses do ano. E para cada mês do ano, essas flores, elas apresentam uma coloração diferente. Então, os 12 meses do ano, o salão ele se mostra de forma diferente em razão das flores que realçam cores distintas para cada mês. Porém, a ministra veneranda, ela reservou o mês de dezembro com alguns cuidados especiais. Ela reservou o melhor para o mês de dezembro em homenagem ao nascimento do Mestre Jesus. Então, eles florescem de tal maneira, com tamanha beleza, e esse salão ele acaba criando uma conexão com os desejos e as boas ações, as emoções elevadas de nós encarnados nessa época, nesse período do ano. Então isso acaba evidenciando que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções elevadas, elas criam sim uma conexão divina com o plano espiritual superior. Então, às vezes, a gente não consegue entender o alcance que tem uma oração, um pensamento positivo ou as nossas emoções elevadas. Nós temos aqui no nosso corpo físico uma forma que isola, na maioria das vezes, o alcance que tem os nossos pensamentos e as nossas emoções. Isso não quer dizer que as nossas intenções não alcancem o inimaginável, não alcancem aquilo a que se propõe. Então, isso é um cuidado que devemos ter e uma disciplina que devemos assumir de manter-nos em oração e com os pensamentos elevados para que possamos
sempre está em conexão com os nossos protetores, com os nossos guardiões, com o nosso mentor espiritual, com aqueles que estão trabalhando pela evolução do nosso planeta. Agora eu só vou fazer uma observação aqui no livro para ver se eu não esqueci nada sobre o Palácio do Governador, mas eu acredito que as informações foram passadas. O Salão do Governador é o mais belo recinto ali do Ministério da Regeneração. Aqui no livro Nosso Lar, Narcisa comenta junto a André Luiz que muitos forasteiros eles escolhem ficar ali, se alojar ali no Ministério da Regeneração apenas para conhecer esse local. E como eu comentei, o Natal é o momento de maior importância ali nesse palácio em razão dessa comunicação que existe com nós encarnados nessa época específica. Ok, certo. Ela fala que o governador, ele sempre, uma vez por semana, geralmente aos domingos, ele acaba passando ali no Ministério da Regeneração e dando cursos, fazendo atualizações importantes, às vezes até ouvindo músicas e assistindo às apresentações das crianças, dos teatros que ali eles acabam tendo como arte para apresentar ali para o governador, para ter esse contato. O governador é uma figura muito bem vista, muito querida ali em todos os cantos da colônia, e não é diferente ali no Ministério da Regeneração. Mas são essas as informações que eu queria estar passando nesse vídeo. Dizer que esse capítulo ele ainda vai falar mais a fundo sobre quem é a ministra veneranda, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre ela, essa ministra que tem uma singular importância ali na colônia espiritual. Adiantando, com exceção do governador, a ministra veneranda, ela teve contato com o Mestre Jesus em esferas superiores. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu quero que deixe nos comentários. Todos os comentários serão lidos e serão muito bem-vindos. Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante ou importante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. Para você que ficou até aqui com a gente, o meu abraço, o meu agradecimento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.